A história da obra divina no Jorei Center Freguesia do Ó teve início na década de 1960. A família Emoto conhece a igreja com um missionário no Boruyama, carinhosamente conhecido como Seu Paulo, em uma unidade localizada na rua Cabo Antônio Pereira da Silva, 803, em Guarulhos. Conheci essa religião através da minha mãe, que tinha problema de feridas na perna. E minha tia, que era feirante, ela trabalhava também em Guarulhos, onde apresentou, dizendo para o meu pai, falar assim: vai em Guarulhos que tem um senhor, só de levantar a palma da mão está melhorando muita gente. Através do Sr. Paulo Iama, minha mãe sentiu melhor tudo. Aí depois também o Sr. Paulo Iama falou assim: não é só vir até aqui para Festa do Jorei, vai na Rua Alvarenga 2020, que lá recebe Jorei, e não é só receber Jorei, tem que participar do culto mensal de gratidão. E nisso meu avô ficou mais curioso e começou a conhecer mais sobre a igreja messiânica, conversando com os reverendos, e aí ele se outorgou com a cura da ferida da perna da minha avó. Aí se tornaram membro a Miyoko Emoto, que é minha avó, meus tios Haru Emoto, Tomio Emoto, Emika Emoto e o meu pai, Iwao Emoto. Todos eles se tornaram membros. Meu avô também gostava de dedicar ministrando Jorei, ouvindo as pessoas que tinham problema, e ele já ia ministrar Jorei, né? Já nem dava muito tempo da pessoa falar muita coisa, só sentava e já ministrava Jorei. E com isso ele foi obtendo vários milagres, né? Apesar do meu avô não falar o português e a maioria das pessoas que ele acompanhava era brasileiro, as pessoas entendiam bem o que ele falava quando se tratava de Meixo Sama. Em 63, a minha mãe também acabou conhecendo a igreja messiânica, tanto a minha mãe como meu pai é de 63. E mamãe foi encaminhada porque ela sofria de anemia profunda. Então, a anemia profunda, ficava o dia inteiro sem comer, mas eu não tinha fome. E de bronquite, falta de ar, tudo, que nossa, era muito difícil. Fui no médico, fiz tanta coisa, mas não melhorava nada, sabe? Na época, não tinha onde encomendar bolo, assim, também não tinha, né, lá na lavoura, então. Então eu queria aprender para, quando meus irmãos casassem, que eu queria fazer o bolo, sabe? E com isso ela foi indo para uma escola de culinária na Celso Garcia, onde lá ela encontrou uma amiga que era messiânica. Essa amiga, vendo que minha mãe não tinha força para fazer as coisas, indicou para ela ir na Rua Alvarenga 2020. E ela recebeu o primeiro Jorei. No primeiro Jorei ela já sentiu a diferença, e aí ela passou a frequentar sozinha. Eu era muito fraca, né? Então, em casa mesmo, eu não conseguia fazer nada. Nem pentear meu cabelo já era difícil, sabe? Quando o ministro falou para mim para dedicar lá um mês lá, eu mesmo sabia que conseguia, porque já tinha encerado a nave, tudo. Antigamente era nave de taco, né? Então eu tinha encerado tudo lá. Eu também nem sabia por que eu consegui fazer isso, né? Só de entrar naquela rua da igreja já começou a sentir bem, né? Os reverendos acharam também que começou a ter muita frequência lá na Alvarenga 2020, e aí eles acharam também que se chover molha pessoal, então fizeram um altar de madeira e começou a fazer culto primeiro em salão pequeno, aí depois salão já um pouquinho maior, e assim começou a fazer até crescer bem, até um salão maior, tudo. Aí depois que o salão maior, tudo que cresceu tudo, aí deu para adquirir o terreno da sede central, onde construiu a sede central.
Este é o princípio da expansão da obra divina no bairro da Freguesia do Ó, pois os Emoto passam a receber pessoas em sua casa em busca da luz divina. Assim, em 31 de outubro de 1965, foi inaugurada a Casa de Diorei na residência da família, a Rua Antônio de Couro, 218, bairro Vila Palmeira. No final da década de 1960, a Casa da Família Emoto deixou de receber membros e frequentadores, pois houve a inauguração da unidade religiosa do bairro de Santa Cecília, a qual a família messiânica da região ficou ligada. Contudo, as sementes da fé plantadas na região davam frutos por meio de atividades como a assistência religiosa e as reuniões nos lares. Através do reverendo Tetsu Watanabe, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele fez a menina na menina, e essa menina está recebendo Jorei onde melhorou. E aí na revista Cruzeiro, na capa, saiu o reverendo fazendo Jorei nessa menina, né? Aí com essa capa, meu pai levou na Brasilândia e abriu uma casa de Jorei lá, onde começou a aumentar a gente lá também. O núcleo de Jorei da Brasilândia, ele acredito que começou na casa do seu Sebastião, porque ele era um membro muito ativo. Como elos de uma corrente, o milagre pessoal de cada pioneiro se liga ao encaminhamento de novas pessoas. Yutaka Emoto encaminhou Sebastião da Silva, que por sua vez conduziu Francisco Aguinaldo Gonçalves, que encaminhou Geralda Luiza Galdino, que encaminhou Eliane de Almeida Santos. Assim, se edificou a trajetória da família messiânica da Freguesia do Ó nas décadas de 1970 e 1980. E o seu Francisco conheceu a igreja porque ele tinha problemas financeiros, né? Tinha 10 filhos, morava na casa de 2 cômodos com a família. Ele não achava certo ele viver nessa situação. E era de extrema pobreza. Ele acabou perdendo 2 filhas por desnutrição. Um amigo dele, seu Sebastião, que foi encaminhado pelo meu avô, indicou a Igreja Messiânica. E no que indicou a Igreja Messiânica, o seu Francisco tomou gosto pelos milagres que ele vivenciava e se tornou membro. Começou a ministrar Jorei também, e o seu primeiro milagre foi ganhar a condição de adquirir uma casa própria. E que ele é quem encaminhou a dona Geralda, que é uma das pioneiras da freguesia, e que acabou encaminhando várias pessoas da Brasilândia. Porque na casa da dona Geralda tinha sempre reunião no lar. Então, com mais ou menos 8 anos de idade, a gente fomos morar na casa da dona Geralda Luiza Galdino, que para frente virou minha madrinha, né? E com ela, a gente morando lá, conhecemos Nejo Sama, né? Porque aí ela começou a levar a gente para a igreja, reunião do lares, tudo que era atividade da igreja, a gente estava participando junto. Tinha sempre reunião do lar, tinha leituras de ensinamento, né? E eles estudavam, aí a gente recebia Jorei, né? Trocava bastante opiniões, né? Sobre os ensinamentos. E também tinha a vizinha da frente, a Sandra, que às vezes ela emprestava a casa para fazer reunião também. Então a gente estava sempre participando de tudo com ela. Se não fosse ela, né? A gente não tinha conhecido mesmo o Sama. Com o crescimento da difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na região, em 4 de abril de 1992, na presença de cerca de 240 pessoas, foi inaugurada a Casa de Jorei Freguesia, ligada à difusão Santa Cecília.
O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama foi oficiado pelo então ministro Roberto Massalta Teyama. A unidade estava localizada na rua Nazário Pagano, 60, Freguesia do Ó. Atualmente, a unidade religiosa está localizada à Avenida Itaberaba, 109. Desde sua inauguração, diversos ministros e missionários contribuíram, cada qual a seu tempo, para a expansão da igreja na região. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Freguesia do Ó dedicam-se à difusão da obra divina.